Bom dia, eu resolvi gravar essa aula porque ontem a gente teve, eu vi muitas dúvidas em relação ao que é notícia e o que é reportagem. Como fazer uma notícia e como fazer uma reportagem. Por quê? Porque esses dois assuntos vão estar na prova de redação, né? Eles podem ser abordados separados, né? Ou a professora pode abordar um e não abordar o outro. Mas, de qualquer forma, é interessante que se estude os dois assuntos, porque nós não sabemos qual será a forma ou o texto que vai ser abordado pela professora, tá bom? Então vamos lá. Qual é a diferença de notícia para reportagem? Notícia possui lead. E o que é lead? Lead é uma linha fina. É uma linha que vem logo após o título, né? O título da notícia. Logo após o título vem a lead, que é uma linha fina, que ela vai dar uma introdução do que vai vir na notícia, tá? Então, a notícia sempre possui esse lead. A reportagem não necessariamente deve ter. Você pode colocar como não, tá? E não é uma coisa obrigatória ter o lead nas reportagens, tá bom? Outra diferença de notícia para reportagem. Notícia é um assunto curto. Você tem que noticiar de forma breve. Uma reportagem não. Uma reportagem você pode já se aprofundar nesse assunto, tá? Notícia também não contém opinião. Você não pode dar sua opinião dentro de uma notícia. Você só tem que noticiar. Na reportagem não. Na reportagem você pode expressar sua opinião. Como também você pode entrevistar outras pessoas que estão no momento da reportagem e ouvir a opinião delas também, tá? Então na reportagem pode ter opinião. Na notícia, a notícia tem que ser uma publicação imediata. Aconteceu hoje, eu tenho que noticiar hoje. Eu não posso deixar para dar essa notícia daqui a 5 dias, né? Então a notícia tem que ser dada no momento que aconteceu ela, tá certo? E a reportagem não. A reportagem ela pode tratar de um assunto mais antigo, de um assunto que já passou, entendeu? Então essas são algumas das diferenças. Outra coisa importante também é que a notícia ela informa sobre um acontecimento recente, como eu acabei de falar, e não indica o autor, né? Quem foi que criou essa notícia? Não é colocado. A notícia ela é só noticiada, ela é só informada, tá bom? A gente não diz quem foi o autor da notícia, quem foi que escreveu a notícia. Não, a notícia ela só é noticiada, diferente da reportagem, que a reportagem ela tem que conter esses detalhes. Quem fez parte dessa reportagem? Quem foi que filmou? Quem foi que escreveu o roteiro? Tudo isso deve conter em uma reportagem. Então, são coisas diferentes, né? Você consegue identificar a diferença entre uma e outra, tá bom? Aí eu vou colocar aqui do lado, vou botar a câmera pra cá, pra gente escrever aqui juntos. Opa. Uma notícia e uma reportagem, tá bom? Como eu disse, uma notícia, ela tem que ser breve, né? Ela tem que ter um assunto breve. Então, eu vou falar aqui sobre bom, essa noite choveu muito e os açudes tiveram uma cheia, o açude sangrou, né? Encheu muito, então o reservatório de água está bastante, a capacidade aumentou. Então vamos falar sobre a chuva que aconteceu essa noite. Eu vou noticiar. A notícia, como eu falei, ela tem que ser um assunto que aconteceu naquele momento. Não pode ser algo que se passou, tá bom? Então eu vou dar uma notícia sobre a cheia dos açudes, né? Ou sobre, vamos colocar aqui, ou sobre fortes chuvas, né? Fortes chuvas na madrugada. Pronto. Um outro assunto que realmente aconteceu. Então eu vou colocar o título da minha notícia. Pronto, esse é o título. Fortes chuvas na madrugada. E aí, como eu disse, a notícia tem que ter o lead. Então eu vou lá escrever o lead. Parágrafo, aí eu começo a escrever.
Pronto. Esse aqui é o meu lead. O que é lead? É uma linha fina que tem na notícia, que é como se eu fosse dar uma introdução, uma prévia do assunto que eu vou falar na notícia. Então, olha só. O meu título, Fortes Chuvas na Madrugada. O lead, parágrafo, não podem esquecer, tá bom? Escrevam até a linha da margem e volto para a linha da margem, tá bom? Na madrugada de quarta-feira, houve uma forte chuva na cidade de Fortaleza que atingiu vários bairros. Pronto, esse é o meu lead. O lead não pode se estender, ele não pode ser um parágrafo com 5 linhas. A palavra mesmo já diz, é um lead, é uma linha curta, tá bom? É uma linha fina, que informa dá uma prévia do que o assunto que vai ser abordado na notícia. Então, olha aqui, eu fiz uma lead, eu dei uma prévia do que eu vou falar, do que eu vou noticiar. E o que é que tem que ter na notícia? Onde aconteceu? Como aconteceu? Por que aconteceu? Eu vou dar um fim para essa notícia, né? Então, vamos lá. Na madrugada de quarta-feira, houve uma forte chuva na cidade de Fortaleza, que atingiu vários bairros. Aí eu vou do outro parágrafo, porque aqui eu vou começar a minha notícia, né? Na madrugada do dia 3 de maio, vários bairros foram atingidos. Eu tô copiando rápido, minha letra tá saindo feia, tá? Por uma forte chuva, deixando muitas pessoas desabrigadas. Isso, deixando muitas pessoas desabrigadas. Aí podemos colocar, essas pessoas foram encaminhadas, tô copiando rápido, tá? É só para vocês terem uma ideia de como fazer. Encaminhadas para um lugar de segurança. Terminei o meu primeiro parágrafo, tá? Agora eu tenho que dar um fim para essa notícia, porque notícia não pode ser extensa, ela tem que ser um texto curto. Vamos lá. Quando eu vou dar um parágrafo, eu sigo a mesma linha, ó, que eu fiz aquele, tá bom? E dou outro parágrafo, deixando o distanciamento do parágrafo. A Secretaria de Segurança alertou bom, não vou me terminar, porque senão a gente vai ficar nesse vídeo só eu escrevendo, né? Então vamos lá. Então essa aqui é uma notícia. Eu dou um título para minha notícia, eu coloco o lead da notícia, que é uma linha fina, uma prévia do que eu vou escrever, e começo a falar, noticiar o que aconteceu nessa madrugada. Na madrugada do dia 3 de maio, vários bairros foram atingidos por uma forte chuva, deixando muitas pessoas desabrigadas. Essas pessoas foram encaminhadas para um lugar de segurança. Ok, terminei meu parágrafo, vou para o outro para finalizar essa notícia. A Secretaria de Segurança alertou para os moradores para os possíveis desabamentos nessas áreas de risco. Pronto, acabou a notícia. Eu já fiz meu papel, eu noticiei algo que aconteceu agora, recentemente. Não coloquei a minha opinião, eu só repassei a notícia que eu recebi, ok? Então é assim que se faz uma notícia, diferente de uma reportagem. A reportagem você vai escrever um assunto maior. Vamos dar um exemplo assim, reportagem sobre os casos de Covid, que agora já não, né, com a questão das vacinas já diminuíram bastante. Então vamos falar sobre um assunto importante para a nossa sociedade. Então assim é que se faz uma reportagem, tá? Nós não fazemos uma reportagem curta sobre um assunto que aconteceu hoje. Nós podemos fazer sobre um assunto importante para uma sociedade,
vamos falar sobre vítimas de feminicídio, vamos falar sobre bullying, vamos falar sobre assédio, né, dentro do ônibus. Então são assuntos, reportagens, a gente fala sobre assuntos que são importantes para a nossa sociedade, não sobre notícias que aconteceram naquele dia. Uma reportagem vocês têm que elaborar, tá? Vocês vão se aprofundar nesse assunto. Eu vou escolher sobre o assédio sexual que as mulheres sofrem dentro dos transportes públicos, né? Então eu vou me aprofundar sobre esse assunto, eu vou falar mais sobre esse assunto. Ele não vai ser um assunto curto, eu vou me estender em uma reportagem, tá? Então na reportagem eu posso colocar até minha opinião. Qual é a minha opinião a respeito disso? Qual é a opinião da população a respeito disso? Entendeu? Então uma entrevista vocês vão elaborar mais profundamente, diferente de uma reportagem, perdão. Uma reportagem vocês vão elaborar mais profundamente, diferente de uma notícia que eu acabei de fazer aqui com vocês, que é um texto curto, tá bom? Então uma reportagem vocês escolhem um tema, um assunto, que seja um assunto pertinente, que vocês possam pensar e ter como elaborar. Tá bom? Diferente de, como eu tô falando, diferente de uma notícia. Eu vou noticiar algo que aconteceu hoje, ou algo que aconteceu nessa madrugada, né? Então uma reportagem não. Uma reportagem eu posso falar sobre um assunto que já aconteceu. Voltar a trazer novamente esse assunto numa abordagem diferente, tá bom? Então é isso que eu queria que vocês soubessem. Qual era a diferença entre reportagem e notícia, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, quais são as diferenças que eu coloquei, se vocês quiserem tirar print, copiar no caderno, ok? Obrigada!